Olá pessoal, hoje vamos ver uma coisa muito importante, aliás é fundamental, e no entanto não é nenhuma novidade, porque é um troço ancestral, é como a gente aprendeu o nosso próprio idioma, e como 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões e meio de pessoas aprenderam seus próprios idiomas, tá? Falar é falar, tá? O ser humano fala, tá? Esse negócio de falar não é um fenômeno mental, não é um fenômeno intelectual, que alguém falou, vamos falar. Não, é um fenômeno orgânico, como com outros fenômenos orgânicos que acontecem com a gente, que a gente faz. Por exemplo, respirar, andar, ir no banheiro, comer, né? Essas coisas todas, falar. Falar é uma característica orgânica do ser humano. Então, se eu vou aprender a falar, quando é que eu aprendo a falar o meu próprio idioma? De 1 ano e meio até os 3 anos e meio, mais ou menos, tá? De idade. Nessa época ninguém pensa nada. E, no entanto, adquire a capacidade de se expressar usando a voz. Não tem outro jeito de aprender a falar um idioma ou outro idioma, a não ser o jeito que a gente aprendeu o nosso próprio idioma, tá? Como é que funciona esse negócio da fala? A fala funciona de um jeito muito interessante, que é o seguinte: tem o ar. O ar sai de dentro do corpo, pelo pulmão, e vai passar pelas cordas vocais. As cordas vocais vibram, né? Não são cordas vocais, na realidade são 2 músculos revestidos com um tecido celular muito diferenciado. Não são células como as que tem pelo corpo inteiro. São células chamadas matriz extracelular. Matriz extracelular vários tipos de célula que são extremamente vulneráveis à mudança, para dizer alguma coisa. Passa o ar, que também é vulnerável à mudança, o ar muda do jeito que ele ocupa o espaço que ele tem. Passa por lá, faz elas vibrarem e solta um som. Esse som vocal não é um som qualquer, não é um barulho qualquer. O som vocal humano é vivo. A função da voz é poder identificar o ser humano que está lá chorando, pedindo comida, e a mãe tem que localizar ele. A mãe de 2 tipos de animais, ou de seres vivos. Os mamíferos, que somos nós, e os pássaros, que são os únicos 2 que se deslocam para algum lugar, depois que tem a cria, e a cria ainda depende deles, quer dizer, eles têm que voltar para o ninho. Bicho que não tem que voltar, o ser vivo que não tem que voltar para onde está a cria não fala. E esse ser também não fala. A voz tem essa função. A função de poder a mãe localizar o filhote para ele receber comida que ela foi pegar lá longe. Por isso que a árvore não fala. A semente nasce por ali, cada um independente. Tartaruga não fala. Bota ovinho, 3 meses depois, nasce a tartaruguinha sem mãe, por perto, e blá, a mãe já foi embora. Entra no mar por instinto. Não fala. A voz tem essa função. Canguru não fala. Por que canguru não fala? Pensa um pouco. Tem a bolsa, né? Com as tetas dentro. O filhote fica lá até ficar independente da mãe. Atrofiaram-se as cordas vocais. Acredita-se que ao mesmo tempo que a bolsa se formou, a corda vocal se atrofiou e perdeu a função fundamental dela. Portanto, o que isso quer dizer? Por que eu estou contando isso? Porque aquele som da voz do filhote, aquilo tem uma genética. É a genética dele. Na realidade, o filhote está soltando o DNA dele em forma de som pelo ar, para que a mãe possa localizá-lo e identificá-lo entre diversos outros. Tá? Esse é o tecido que recobre as cordas vocais, que tem uma capacidade de mutar enorme. Então, o mesmo tipo de célula que se usa para fazer engenharia genética, clones, por exemplo. O curso é bem diferente mesmo, não por causa disso, mas é bem diferente porque ele se dedica simplesmente ao falar. Depois vocês vão falar o que quiser. Claro que a gente usa significados aqui, mas o importante no momento nem são os significados. Assim como por uma criança que está aprendendo a falar seu próprio idioma, ela não tem significados. Ela vai gerando sons, ela vai estabelecendo imagens sonoras que ela pode modificar como ela quiser para dizer o que ela quiser. Depois, mais tarde, quando ela tiver os significados. Para aproveitar direito esse curso, é que eu estou explicando isso. Porque muita gente vem com dúvidas, quais são as regras, quais são uma série de coisas que não interessa. Interessa apenas instalar os sons, só isso.
E para isso nós temos ferramentas muito boas, 3 ferramentas: som, estrutura e compreensão, que a gente chama de Sound, Structure e Comprehension, e que instalam os sons. Só que esses sons são vivos, sons que lá dentro, no córtex cerebral, atuam de um jeito vivo, ou seja, se associam, se reproduzem, aumentam, né? Se modulam da maneira adequada para poder fazer isso que nós estamos fazendo agora, que é falar com significado. Isso aqui é um animal, é um pássaro, é um pinguim. Falando o quê? Falando min. Essa é a grande palavra. Me. Daí que vem a palavra mãe, inclusive. Me. Em italiano, mi. Para mim. Em espanhol, min, né? Moi, etc. Mim, em inglês, etc. Essa é que é a grande palavra que a gente disse em primeiríssimo lugar. Eu, tá? E quem que vem? A mãe dele. Reconhece ele, onde ele está e quem é. A mãe não vai para outro, não. Ela vai para aquele filhote dela. Senão ia dar confusão. Por quê? Porque ela identifica a genética dele. Por quê? Porque ouviu o som que na realidade é uma expressão genética daquele indivíduo que está precisando dela. Recentemente eu participei de um simpósio de letras do IFPA, Instituto Federal do Pará. Instituto Federal tem por todo o Brasil, são instituições, universidades, passaram a ser universidades, que eram cursos técnicos e agora viraram universidades. No simpósio de letras dele, terceiro simpósio de letras, onde eu expliquei como funcionava a linguagem humana, como funciona de uma maneira aplicável, para que as pessoas possam aplicar. Aplicar no quê? Por exemplo, um curso de idiomas e outras aplicações, identificação pela voz, filtro para informações na internet, etc. Daqui a pouco não vai se escrever tanto, viu? Isso aqui é capaz de sumir daqui a pouco, a caneta. E o texto? Daqui a pouco não digo, mas daqui a várias décadas é provável que a voz volte a ser a única maneira de processamento de informações. Já está cada vez mais assim. Esse simpósio foi um sucesso. A apresentação da voz humana e uma fisiologia da linguagem foi o nome da palestra que eu dei. Me convidaram para depois dar um mini curso para os professores. Talvez seja um curso que se alongue e se estabeleça então esse critério de que a voz tem uma função orgânica e não mental. Não pode se misturar uma coisa com a outra. A ferramenta para eu poder expressar o meu pensamento pode ser a voz. Só que na hora que eu estiver estabelecendo a voz, construindo o assunto, né, construindo a capacidade linguística, eu estou mexendo com sons apenas. Tá? Não posso já imediatamente começar a dizer significados quando eu ainda nem tenho som. Né? O som é anterior ao significado. Eu tenho que ter o som primeiro. Aí sim eu posso colocar significado nesse som. Certo? Principalmente quando eu estou adquirindo o som. Quando eu estou, por exemplo, aprendendo o jeito de falar, que é o inglês. Ou quando eu estou aprendendo, eu brasileiro, o jeito de falar do português. Eu solto sons apenas. Eu localizo sons dentro de mim. Tá? O inglês é apenas outro jeito de falar. Falar é uma grande coisa. Tá? E tem jeitos de falar. Quem faz isso em nós, nos capacita para falar, é um órgão. Esse órgão é o órgão da fala. Tá? Não está muito bem descrito ainda pela academia, pela ciência. The speaking organ, o órgão da fala, que processa esses sons. Ele se porta mais ou menos como um aparelho digestivo, que pega uma maçã, por exemplo, né, e vai lá, quer comer algum alimento, vai lá e dá uma dentada na maçã, que nem essa moça vai fazer, certo? E depois que ela fez isso, ela mastiga. E depois que ela mastiga, ela resolve engolir. Aí quando ela engole, ótimo. Aí o que ela faz? Sabe o que ela faz? Nada. Tem um aparelho que vai fazer isso para ela. Da mesma maneira, nós temos um aparelho que nos dá a comer, instala em nós uma série de sons vocais humanos vivos, que tem a sua genética também. E que se estabelecem lá e começam a se unir, se multiplicar, aumentar, se encaminhar, etc., para poder fazer esse corpo comunicacional que nós temos, que é o que eu estou usando agora para conversar com vocês disso, certo? E lá dentro, o que acontece?
um montão de coisa, tá? Existe um centro, né, da linguagem que processa esses sons e que faz essas associações, etc. e tal, e que cria essa capacidade nossa de nos comunicarmos. O fato é que há um processamento desses sons. E esses sons, eles contêm, lembram, uma genética. Não pode ser qualquer coisa. Eu não posso tentar comer uma maçã, por exemplo, como essa daqui. Por quê? Bonita, etc e tal. Só que ela é de gesso. Tenta dar uma dentada nela. Nem vai conseguir. E se der uma dentada? Mastiga, engole. Não vai acontecer nada em termos de digestão. Porque ela não tem a genética de uma maçã normal. Ela é uma maçã que não é feita para comer. Assim como tem palavras erradas que não são feitas para serem digeridas ou processadas pelo aparelho, o órgão, que faz essa digestão das palavras e faz as associações, etc. Se a palavra estiver errada, é que nem uma maçã que está errada, que não é maçã mesmo. Não vai ser reconhecida pelo sistema. Tá? Então é preciso que a gente tenha correção nos sons que a gente instala lá dentro. Tá? Aliás, os sons errados nem vão ser instalados. Então não precisa pensar muito, não precisa ficar com regra, é só pegar o som. Se precisasse de muito intelecto para aprender a falar, seja qual for o idioma, inclusive o nosso próprio, precisasse de intelecto, a gente não falaria nunca, porque com 1 ano e meio de idade, que é quando a gente começa a instalar esses sons, ninguém pensa nada, só quer comer, fazer xixi, dormir, brincar e ficar brincando de falar. Parece que é brincando, na realidade está instalando sons com a fluência perfeita que se ouve com os seres humanos adultos que já falam, tá? Então não precisa pensar, não precisa memorizar, não precisa ser inteligente, tá? Não precisa nada disso. Precisa dedicação, isso precisa. Dedicação a quê? Simplesmente a ter um contato diário com esses sons, usando as ferramentas, que são ferramentas de instalação dos sons vocais humanos da fábrica de inglês. É preciso estabelecer os sons corretos. E quando eu falo corretos, não quero dizer, precisa tomar muito cuidado, ir lá, fazer um esforço para ser correto. Não. Os sons ou são corretos ou não são sons que funcionem. Tá? E atenção, isso inclui a fluência. Hein? A fluência é o som correto. O som fluente é o som correto. Um som não fluente não é um som correto. É um som errado. Não funciona. Tá? Os sons são fluentes. Tem a ver com palavras, etc e tal. Sabe? Estudar cada palavra, depois tem que juntar. É que você querer água, você congela a água, né? Porque interessa congelar a água, por que interessa as palavras? Por que se usa tanto palavras, tanto texto? Porque texto é vendido pelos cursos. Por isso, esse é o lucro maior da maioria dos cursos. Aliás, acho que de todos. Né? Te vendem livros. Essa é a jogada. Né? E a fluência dividiram a coisa fluente em palavras e agora você tem que saber cada palavra e depois juntar as palavras. Esquece, não funciona. Tem que ser fluente do comecinho, como é a gente falando o nosso próprio idioma ou tentando aprender o nosso próprio idioma quando começa a trabalhar com o idioma nativo de cada um. Né? Me dá um copo d'água, o cara ouviu. Né? O menininho, o bebezinho. Me dá um copo d'água, mãe, ouviu do mais velho. Aí ele começa, com a fluência perfeita, depois com a habilidade muscular, né, ele vai colocando as precisões lá, na medida da necessidade que ele tem de se expressar já com mais significado. Fábrica de Inglês, então, tem 3 ferramentas que instalam os sons corretos. A partir disso, não precisa fazer nada. Eles próprios vão criando os significados. Claro que os sons corretos, eles já vêm com algum significado. É preciso saber muito esses significados? No começo, não. No comecinho é só instalar os sons. Aí o significado vem quase que sozinho. É uma moleza. Tá? Som, sound, é uma ferramenta. Structure é outra ferramenta. E a ferramenta comprehension, que começa a trabalhar com significados, porque ela empresta as lógicas gramaticais, sintáticas, que é sintaxe é a ordem das palavras, né? Do português, que você já tem. Né? É muito interessante.
É um truque bem bacana da ferramenta Comprehension. As outras duas também. Essas 3 ferramentas conseguem instalar os sons do inglês em pessoas que nasceram e moram no Brasil. Tá? Fábrica de Inglês, essa foi a dica de hoje. Falar não é uma coisa mental. Falar é orgânico. E é assim que tem que ser tratado. Você tem que ter contato com esses sons diariamente. Tá? Experimentem, vocês vão ver. Se tiverem alguma dúvida, podem falar comigo, borba@speaking-organ.com.br. Agradeço os comentários. Até breve, então.